interessam pela área de educação acabam se desmotivando pelas tantas etapas e burocracia que é para você entrar na área. Mas hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu trago duas professoras que têm um projeto exatamente isso, para ajudar e instruir pessoas que querem virar professores. Olá, meninas! Olá, que projeto muito bacana, estou animada, porque eu já tive essa experiência de olhar essas etapas e falar assim, Jesus! Não é, gente? Mas primeiro, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês essas lindas aqui. Eu tô com a Fabiana e com a Rislene, elas vão contar um pouquinho sobre como é ser professora nos Estados Unidos, né? Sendo brasileira, e também essas todas muitas etapas que, assim, a primeira etapa, a primeira olhada, você fala, não dá. Mas dá, né, gente? Com certeza. A gente vai falar sobre isso. Primeiro eu quero conhecer um pouquinho vocês, as histórias de vocês. Vou começar com a Fábio, já peguei intimidade só assim, viu, gente? Já vou logo de Fábio, assim. Sim, com certeza. Todo mundo me chama Me assim. conta, Fábio, como que foi, quanto tempo você veio, né? Há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos e como foi essa vinda, por quê? Me fala um pouquinho. Então, eu vim pra cá em 2016, tá completando 10 anos agora. Que legal. E eu já era professora no Brasil, trabalhava lá como professora concursada. De que série? Eu trabalhava lá de sexto ao nono ano, que é as séries finais do fundamental, e ensino médio. Legal. Isso, eu trabalhava, era professora de inglês. Aí eu tinha concurso tanto na cidade, que eu sou de Joinville, Santa Catarina. Ah, que legal, do Sul também, também sou. De onde? Do Sul do Paraná. Ah, do Paraná. E também era concursada no estado de Santa Catarina. Que legal. Aí eu e meu marido, a gente resolveu vir pra cá, passar um tempo. Eu queria estudar, queria aprimorar meu inglês ainda, eu achava que precisava. Então a gente veio, aí eu estudei um pouco de inglês, depois eu entrei no mestrado. Aí eu entrei no mestrado de ensino de inglês como segunda língua. E aí eu também tive esse pensamento, será que eu vou para a parte de fazer as licenças para ser professor? É assustador, vamos falar sério. E é importante a gente falar isso, porque senão a pessoa vai terminar de assistir o programa, vai dar uma olhadinha e falar, essas meninas estão loucas. Sim, é muito burocrático, mas tem jeito, né? Tem, então, aí quando as professoras começavam a falar, tem que fazer os MTELs, né, que são as provas. Aí eu olhava assim, gente, mas essas provas são muito difíceis, eu não, né, tipo, eu sendo brasileira, não tendo inglês como primeira língua, eu pensava, não vou passar nunca, né? Aí eu comecei a trabalhar numa escola para adultos, que aí você não precisa ter essas licenças, certo? Eu trabalhei naquela escola, mas depois de um tempo eu pensei, não, eu quero ir para a escola, assim, regular. Fazer o que tem que fazer. Não adianta, aí eu quis voltar para as minhas raízes, né, do Brasil. E aí eu fui atrás, né, de vagas, aí eu vi que tinha muitas vagas aqui em Framingham e consegui, aí eu comecei como assistente, porque eu ainda não tinha as licenças. Mas logo depois eu fui atrás, comecei a fazer as provas e aí assumi o cargo de professora de ESL, né? Que legal, que é o inglês como segunda língua, Isso, né? Então basicamente eu ensino as crianças que chegam aqui sem falar inglês, eu dou esse suporte para elas aprenderem a língua e poder acompanhar a professora de inglês com os conteúdos acadêmicos. Normais, matemática, história. Isso mesmo. Você sabe que uma coisa que ela falou, já vou para a história da Rislene, mas uma coisa que ela falou é muito importante que vocês entendam. Por que esse tópico é bem relevante? Porque realmente há muitas vagas. E é impressionante, você fala assim, mas gente, quanto a vaga para professor? Exatamente por esse motivo. Porque as pessoas acabam não tendo paciência com o processo burocrático, largam mão e eles precisam das pessoas com todo o processo certinho, né? Isso. E aqui em Framingham tem muita vaga para professor, gente, fica ligado. E agora eu quero saber a sua história. Me conta um pouquinho, como é que você veio, há quanto tempo? Bem diferente? Adoro. Vamos lá, conta. Bom, eu já era professora no Brasil também, né? Do quê? Professora... Eu trabalhava em uma escola internacional em Brasília, eu sou de Brasília. Que legal. Então eu trabalhava numa escola internacional. Eu trabalhava lá do 2º ao 5º ano, assim, passei por vários cargos. Eu fui professora como segunda língua no Brasil, né? Só. Então atendia crianças imigrantes no que Brasil. Que legal! Tipo ela, aqui você era lá. Isso, ensinando português, né? Exatamente. E nessa escola internacional, eu fui flutuando pela escola do 2º ao 5º ano. Parei no 2º ano por 2 anos, né? E eu já tinha um mestrado também, um mestrado internacional, né, daqui. E fiquei sabendo que em Framingham precisavam de professores de português, né? Olha só. Num site de trabalhos
Que acho que as pessoas devem complementares vocês conhecer. são, muito impressionante. Desculpa. Acho que as pessoas devem conhecer o LinkedIn, né? Então foi lá que eu vi a vaga, me interessei, olhei a descrição e falei, ué, eu tenho tudo que eles querem, vou tentar. E aí eu fui descobrindo todo o processo, né? Então, o meu caso foi já diferente, que a Fábio estava aqui e eu estava no Brasil ainda. Então, eu já vim com o visto de trabalho para trabalhar para as escolas públicas de Framingham. Que legal! Nem sabia que era Sim. possível. E aí muita gente pode saber dessa informação também, né? Assistindo lá do Brasil. Que legal! E eles fazem a entrevista daí online? Online, todo o processo seletivo online. Eu tive que gravar aulas lá no Brasil para enviar máximo. para todo o processo. E aconteceu, deu tudo certo. Que né? máximo! Deu tudo certo. Eu Muito cheguei aqui legal. com uma licença emergencial, né? Mas agora eles já não estão fazendo mais, porque foi na época do Covid, né? Ah, então, sim. essa licença eles já não dão mais. Entendi. Mas agora eu já tenho a minha licença. É, aí foi passei atrás, por todo né? o Todo o processo que a gente Sim. vai falar desse processo doloroso. Não é fácil. Sim, então passei todas as provas e já tenho as licenças necessárias para o cargo que eu Que tô. legal. Então, as duas têm experiências para todo mundo que está assistindo a gente, né? Quem já está aqui e quer tentar essa vaga na educação e quem está no Brasil, mas também tem esse interesse. Aliás, que no Brasil a gente fica sedento por informação, né? Porque é muito mais difícil você conseguir saber onde vai, né, o que faz, para onde aplica. Muito legal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto que vocês têm, né? Que ele está direcionado nas redes sociais, mas eu sei que vocês atuam de diferentes maneiras. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Da história, como é que surgiu a ideia, por que tentar ajudar outras pessoas a virarem professores? Então, eu e a Rislene, nós nos conhecemos online também, antes dela chegar aqui. Olha, Isso. que legal! Ela estava procurando já, se informando sobre as vagas aqui, e aí numa live que a gente estava assistindo do Consulado Brasileiro com as escolas públicas de Framingham, eu fiz um comentário dela, me encontrou lá e me procurou. Aí a gente começou a conversar e aí tempos depois ela falou, eu tô indo pra aí, você que legal! E aí a gente até fez um projeto juntas, né, de Sim, cartinhas. sim. Os alunos dela enviaram cartas pros meus. Que legal! E aí a gente já tinha esse contato, assim, dela falou, eu tô indo. Eu falei, então tá, então vem. Aí quando ela chegou aqui, então a gente já, digamos que já era amiga, assim. Que legal! Que máximo! Aí o primeiro ano dela foi bem, né, estressante, Como assim. pra todos. Isso, porque é muita coisa. Mas aí no segundo ano, eu falei um dia pra ela, eu falei assim, eu sempre via que ela gostava de postar algumas coisas sobre educação, assim, no perfil pessoal dela. E eu já tinha tido um perfil de professora de inglês há um tempo atrás, que eu dava dicas, essas coisas. Aí eu falei pra ela, que tal a gente fazer um Instagram de professoras e redes sociais, né, canal, etc., mostrando a nossa vida aqui e a rotina e tudo mais. Aí ela topou. Ela já topou na hora. Que ótimo! Aí a gente começou a trabalhar nas ideias, aí a gente abriu os canais e começou a falar. A postar. E tem de tudo, viu, gente? Depois vocês vão visitar, que a gente vai colocar ali o endereço para vocês, claro. Mas tem de tudo. Desde a parte, assim, de desmistificar um pouquinho porque, né, quem tá no Brasil, você que veio de lá, você sabe muito bem disso. Desde dessa questão de desmistificar um pouquinho, porque as pessoas pensam, nossa, é um paraíso, a escola dos Estados Unidos não tem problema, os alunos não fazem nada de errado. Calma, né? Vamos devagar nisso aí. Como também a questão das preocupações muito, às vezes a pessoa é assim, acha que tudo é maravilhoso, ou se preocupa demais, não vai dar, eu não vou conseguir, não imagina, como que eu vou dar aula numa escola americana, né? Então acho que tem ali de tudo, né? Esses dois lados que vocês mostram bem. E as brincadeiras também, eu vi quando vocês estavam entrando de férias, que tava ótimo lá, muito bom. Pareciam as mães, né? Quando também os filhos voltam pra aula, né? Que elas falam, graças a Deus, muito bom. Então eu quero que vocês contem um pouquinho sobre essa rotina, né? Você pode começar, a Fábio, falar um pouquinho? Fala um pouquinho como que é essa rotina numa escola americana. Você já esteve numa escola no Brasil, né? Já deu aula e já, né, passou por diferentes cargos. No que é tão diferente?
Eu não vejo tanta diferença da escola que eu trabalhava, porque como era uma escola internacional, era bem parecido já com o estilo daqui. Eu acho que isso foi uma das coisas que fez eu me destacar um pouquinho no processo seletivo também, né? Porque eu já conhecia bem a forma como o programa é estruturado aqui de 2 línguas, né? Então isso facilitou a minha transição, mas eu acho que o que é melhor, assim, para as pessoas que se interessam de vir é entender que escola e criança, em todo lugar, é a mesma coisa. As exigências são diferentes, obviamente. Você precisa aprender muita coisa. Então, mesmo tendo esse background, né, do Brasil, eu precisei aprender muita coisa depois que eu cheguei aqui. Tipo o quê? Me dá uns exemplos aí. Por exemplo, aqui, em sala de aula, eles dão muita voz ao aluno, né? Então, eles frisam muito isso em sala de aula. E eu tive que reaprender a ensinar, né? Então, eu tive que modificar a forma como eu dou aula. E aos poucos eu fui entendendo, entrando no sistema. E agora eu já me sinto confortável em sala de aula. Mas esse início foi bem diferente para mim. O meu primeiro ano aqui eu passei por... Além de todas as provas que eu estava fazendo, né, para poder continuar no cargo que eu estava me adaptando à estrutura americana, a forma de comunicação também é diferente, né, a forma de comunicação com a família, a forma de comunicação com a administração. Nós somos avaliados a todo momento, então a gente tem muitas observações em sala. Então, são algumas nuances que eu diria que são bem diferentes da brasileira, mas quando a gente pensa em sala de aula é a mesma em qualquer lugar. E a recepção, então... aluno, né? Aluno tem, assim, praticamente as mesmas demandas, as mesmas necessidades, os mesmos cuidados, que as pessoas pensam, né, e acho que em todas as áreas, né, em questão de segurança, em questão de tudo, dinheiro, tudo pensa que é muito fácil, mais fácil. Não é bem assim, não é bem assim. Mas eu acho que a educação eu acho que é um bom exemplo do que é muito igual, né, porque a gente pensa assim, nossa, os alunos são totalmente... Não são. Mas eu acho que tem, inclusive, umas coisas que, lógico que a gente vai apontar as coisas que são melhores aqui também, tá? A gente não tá sendo pessimista pra cá, não. Mas existem uns cuidados que eu me assustei, então por isso que eu quero que vocês abordem também, que a gente não tinha muito no Brasil. Né, eu me lembro de treinamentos, né, que a gente fazia em casos de atentados. Aquilo me assustava muito, assim. Eu pensava, gente, mas como assim, né? Mas se tem treinamento é porque já aconteceu isso aqui, né? Tem um pouco de medo. Lógico que a gente segue os noticiários, obviamente, mas... Me fala um pouquinho disso, né? Dessas diferenças em que vocês falaram assim, vocês vão ter um treinamento diferente, ou coisa que nunca viu no Brasil antes, de repente. Fala. Os treinamentos, né, para lockdown, fire drill, né, que é pro incêndio, isso tudo bem diferente, né? Eu não me lembro de ter tido nada disso, nem eu dei aula em faculdade, dei aula em colégio, nunca fiz nem nada o de disso. incêndio, né? Não. Nem o de incêndio, então, Verdade. Realmente, isso aí é muito... E eles são muito rigorosos com isso aqui, né? Sim. Quando a gente começa o ano letivo, na primeira semana, já tem. Acho que no segundo ou terceiro dia... No meu primeiro treinamento aqui, na semana de adaptação, a gente já faz um treinamento para entender como é. E parece... assim, tipo assim, que tá te assustando, ou tá, mas não é uma coisa que é um protocolo, né? É um protocolo, é normal, é vida que segue. Mas realmente, algumas pessoas se assustam. Que é um procedimento diferente mesmo, né, pra quem é brasileiro, eu acho isso, que... a gente mesmo tem que fazer um cursinho falando sobre isso, né, os professores fazem um cursinho e depois a gente faz com os alunos também. Os treinamentos. E uma coisa que você acabou comentando sobre essa diferença quando você vai dar aula, né? Por conta da diferença cultural mesmo, de dar voz ao aluno, eu acho que isso muda até o nosso conceito sobre o que você fazia lá no Brasil. Não sei se aconteceu com você, mas eu pensei muito assim, quando eu começava a dar aula aqui, gente, que interessante, eu acho que eu nunca fiz isso lá, né? Nunca pensei assim lá. E essas coisas dos treinamentos também, né? A gente fica repensando. Mas eu acho que essa questão, o que é esse dar voz ao aluno? O aluno aqui, ele tem o espaço dele, se ele não está com vontade de participar, ele não precisa participar. A gente no Brasil não participou, menos 10 pontos, né? Uma coisa que tem aqui é a educação socioemocional. Então, a gente tem as lições e para os alunos entenderem os seus sentimentos, o que eles estão como eles estão se sentindo.
Então, isso foi uma coisa que quando nós postamos interessou muito as pessoas. Tá vendo? Sim. Porque é mesmo. Eu acho que é uma coisa que você fala assim, como assim, gente? Não que ninguém seja carrasco lá no Brasil, não é isso. Mas é um jeito diferente, né? A gente tem uma disciplina diferente na escola, né? Isso. E aqui eles têm muito isso. Não tô, ok, hoje não vou fazer, não vou falar. E tá tudo bem. Aí tem o espaçozinho pra criança ir pra lá, até ela se sentir melhor e retornar. Né? Eu acho que são coisas bem diferentes. Vamos falar um pouquinho da questão do projeto e as recepções, como você falou, isso aí deu um super boom, né, quando vocês postaram. Que outras coisas, né? Que resultados vocês já conseguiram medir dessa ajuda que vocês estão tentando dar para a comunidade brasileira? Eu acho que o mais legal é a forma como as pessoas nos procuram por ajuda, porque não encontram as informações todas num lugar só. Ai, né? que legal. Então, o que a gente fez foi organizar as informações em um lugar só. Porque quando eu estava passando por esse processo, eu tinha que ir em vários lugares diferentes para encontrar informação sobre licença, informação sobre validação do diploma. Então, assim, isso te sobrecarrega de uma certa forma e acaba fazendo as pessoas desistirem. E existem muitas pessoas que estão aqui em Massachusetts e que às vezes não conhecem o processo. Eram professores no Brasil, têm toda a documentação, podem trabalhar aqui, mas não sabem como tirar a licença, como estudar para as provas. Então eu acho que isso fez total diferença. Muitas pessoas nos procuram nessas situações. E outra coisa, porque por mais que hoje você consiga pesquisar sozinho, consiga dar uma olhada, você não sabe o que realmente está valendo ainda. Né? Você olha lá e você sabe, tá, mas esse site eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É muita coisa, muita possibilidade, né? Eu acho que é bem válido realmente ter um lugar ali para você. E outra, em português, com pessoas que já passaram por isso, né? É outra experiência. Me fala um pouquinho dessas etapas, Fábio. O que é, então, o primeiro passo que esse professor que quer virar, que foi professor no Brasil e quer virar professor aqui, precisa começar a tomar consciência? O segundo, me fala um pouquinho desses steps. Quem já está aqui, no caso? Pode ser para os dois caminhos. Para quem já está aqui, o primeiro passo é você fazer a validação do seu diploma brasileiro, fazer a equivalência. É uma empresa, uma instituição que faz esse trabalho para verificar se a sua graduação equivale com uma graduação americana de 4 anos, né? Tem que ter isso. E aí depois ela tem que fazer um cadastro no Departamento de Educação de Massachusetts e aí ela já pode se inscrever para as provas. É isso, né? Para quem já está aqui, o processo é um pouco mais simples. Isso, é mais simples. Aí você tem que saber que área você quer atuar, porque cada área são provas diferentes. Só que uma prova que todo mundo tem que fazer é a prova de Communication Literacy, que são as provas de Reading e Writing. Essa é geral, todo mundo tem que fazer. Para comprovar a proficiência em inglês e também a capacidade de lecionar? Os americanos também têm que fazer essa prova, né? Todo mundo. Para eles verificarem a sua compreensão de leitura e, né, você tem um bom desenvolvimento na escrita. Vamos falar dessa prova, né? Porque, assim... Essa prova aí é o terror da galera, viu? Não só dos brasileiros, dos americanos também. Eu conheci muitos professores que davam aula. As duas são professoras aqui em Framingham. E eu, quando eu fui coordenadora, eu fui na Framingham High School também, estão aqui em Framingham também. E eu conheci muitos professores que já estavam lá dando aula, americanos às vezes, e falavam dessa prova diariamente. Vamos falar dessa prova, gente. Vamos falar dessa prova. Como é que a pessoa se prepara para isso? O que é que tem que ler? O que é que tem que estudar? Qual é a parte mais difícil? O que vocês fizeram para passar? Vamos falar sobre isso. Tá, quer falar? Eu vou falar sobre isso porque eu tive que fazer 7 provas. Que isso? Então, eu vou falar... mesma? Não. Não, eu tive que fazer 7 provas diferentes para continuar no cargo que eu estava, né? Uau! Porque eu sou professora de português, então eu sou uma homeroom teacher, né? Eu ensino matemática, eu ensino social studies, eu ensino português, eu ensino, o que mais? Ciências. Então eu tive que fazer... Ela tem que basicamente fazer todas essas provas. Então eu tive que tirar a licença de português, porque eu leciono em português, né? E também as provas
de cada área. Então, eu tive que fazer a prova de matemática, de ciências, sim. Foram 7 no total, mas deu tudo certo. E você passou de primeira em todas elas? Não, Isso também mesmo. é importante, porque as pessoas têm isso, gente. Não Isso é qualquer coisa, né? Vai tirar carteira de motorista. Ah, não passei, vou desistir. Não é assim, né? Tem que persistir, não é? Conta. Então, o que eu fiz foi me preparar estudando. Então, eu tinha um horário diário que eu chegava da escola, já chegava da escola, então eu passava 1h30 estudando diariamente. E aí eu fui fazendo uma prova de cada vez, porque para você não ficar estudando aleatoriamente, sem um foco, eu precisava ter certeza. Não, eu quero passar nessa prova agora, eu me sinto preparada para passar essa. Isso. E aí você se inscreve. Você pode se inscrever, né? E você fazer essa prova, né? Não tem assim, que nem um vestibular, que é uma data X marcada, não é isso? Tem várias datas que você marca e vários locais. E vários locais. Isso. E aí eu fui fazendo uma por uma até conseguir passar em todas. Jesus do céu. Sim. Qual foi a mais difícil? Teve alguma que você falou assim, Jesus, que de Social Studies, porque fala muito sobre os Estados Unidos. E no Brasil, na minha formação, eu não estudei sobre os Estados Unidos. Colonização dos Estados Unidos, estados, capitais, coisas assim, eu não conhecia, né? Então, eu acho que essa foi a que eu mais tive medo, eu diria assim. Mais desafiadora. A que eu mais me preparei. E o material? Vocês também trazem isso no projeto de vocês, né? Onde procuro coisa para estudar, porque às vezes a pessoa até está disposta. Mas por onde eu começo? Que livro eu pego, né? No YouTube tem um vídeo, né, que tu mostrou como tu estudou, né? Sim, sim. Tem um vídeo que eu mostro o que eu fiz passo a passo para conseguir passar em todas as provas. Você encontra material em sites, tem sites de estudo, tem apostilas, quem ainda é mais mais outros, isso, material físico, você pode comprar pela Amazon, alguns livros, apostilas. Tá? Tem cursinhos também, tem cursos online. Quando eu fiz a minha licença, a Framingham eles deram um cursinho, um workshop para professores. Aí a gente foi algumas aulas, assim, nós participamos, sabe? Mas nem sempre eles disponibilizam, né? E é importante dizer, né, que aqui todos os testes, todos os exames são pagos, né? Isso. Então, o brasileiro tem uma mania, eu sei por causa do driver license, né, que a pessoa vai lá e tenta. E não passa, porque aqui se você não estudar, você não passa. Não acho que é a mesma teoria. A teoria de carteira de habilitação no Brasil é muito simples. Aqui não, eles têm leis específicas que você não vai saber se você não estudar. Mesma coisa, os testes são muito específicos, né? Que nem esse daí sobre a história dos Estados Unidos e tal. Se não estudar, não tem jeito, né, gente? Não. Esse aí já tem que falar. Nossa, precisa estudar. E cada um tem a sua demanda mesmo, né? Não é uma coisa geral, assim, falando de educação, não, né? São coisas bem específicas, né? As mais gerais são essas duas que eu falei, de leitura e escrita. Que aí são textos, você lê os textos e responde as perguntas sobre vocabulário, sobre compreensão. A de escrita você tem que escrever 2 redações, mas as específicas, por exemplo, a minha de Excel, são 100 questões. É uma prova muito difícil também. Meu Deus. É uma prova muito difícil de passar. A maioria... 100 questões, que delícia. E lembrando, detalhe, quem não fala inglês como primeira língua, como a gente, né, que fala como segunda, você tem direito a requisitar um tempo extra. Olha, que legal. Isso é uma coisa boa. E você tem que pedir, não é uma coisa que vem já... Não, você tem que solicitar, daí eles pedem então tá aí a informação como é importante. Eles pedem comprovação de que você não é nascido aqui, não é... Pode ser um passaporte mesmo, Entendi. E aí eles autorizam esse tempo extra. Ajuda bastante. Com certeza, né? E tem que ter paciência. Que dicas vocês dão para a hora da prova? Porque essa é a preparação, né? Antes. Sim. E chegou lá. Eu acho que o mais importante é você se acalmar, estar confortável, né? Você se preparar também fisicamente, então usar o banheiro antes, tirar você tem direito a 2 breaks, né? Durante a prova, tirar o break, né? Se você precisar de um mais, eu acho que eles não teriam problema. Depende muito do local. Tem locais que eles são bem flexíveis, outros eles já são mais assim, sabe, para os breaks. E vocês têm um local que vocês indicam, que vocês acham que é melhor? Tem isso também? Não? Eu sou diabética, né, tipo 1, então eu pedi adaptação e eu gostei de fazer em Northborough, porque eu conseguia manter
a conexão da minha bomba de insulina com o meu celular, que estava o meu celular estava lá no carro, né, no estacionamento. Eles não deixam entrar. Eu estava fazendo a prova, mas eu consegui manter essa conexão entre o celular e a bomba, que não aconteceu em outra prova, em outro local que eu fiz, que foi um Wellesley. Yeah. Então, eu gostei bastante de lá, eles foram bem flexíveis com a minha situação. Em um caso, eu precisei sair, uma das provas que eu fiz, eu precisei sair para fazer um lanche, foi tranquilo, né? Fiz meu lanche ali, depois eu retornei para a prova. Então, eu gostei. Eu gostei de fazer lá. Foram mais compreensíveis, mais maleáveis, Sim. né? Isso é interessante também. Eu pergunto porque eu já trabalhei em outras escolas que têm esse processo de licença e isso determina os locais, às vezes, que você vai, você se sente melhor, você relaxa e consegue fazer melhor a prova. Os locais podem ser bem diferentes. Dá um resultado diferente no seu teste. Pra gente terminar, porque a gente só tem 30 minutinhos, então a gente tá falando, conseguimos até dar boas dicas aqui em pouco tempo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do impacto do trabalho que vocês têm desenvolvido na comunidade, desse projeto, né? Em que vocês já viram, assim, gente, olha, a gente ajudou fulano. Vou falar da Jamila, isso. Eu tenho uma colega lá do Brasil, da minha cidade também, que ela começou a seguir a gente e aí ela entrou em contato comigo. Que legal. E aí ela começou a assistir nossos vídeos, começou a pegar todas as nossas dicas. E aí, claro, eu também conversei com ela. E aí ela começou a procurar vagas e aí ela foi fazendo entrevistas e aí ela foi contratada para trabalhar em Virgínia. Acho que sim. Isso, ela conseguiu uma vaga lá. Legal. Isso, aí ela veio com a família dela. Ela veio em agosto, né, pro ano que iniciou. E ela sempre fala, não, com certeza foi você e as suas, né, você, Rislene, os vídeos que me deu esse impulso. Que massa! A gente já tem alguns seguidores também que falaram pra gente que passaram por processos seletivos e vão começar no próximo ano letivo na Flórida, em outros lugares. Isso, temos um seguidor também que já conseguiu também uma oferta de trabalho. Olha, gente, que legal! Ele e como que é pra vocês, assim? Porque eu acho que a educação, ela é um caminho motivacional, né? Porque não é fácil, né? Quem trabalha em sala de aula sabe, quando você sai de lá assim e fala, meu, eu chegar até o carro, mas alguém empurra aqui pra eu ir, né? Porque não é fácil, é um trabalho de doação, é muito pouco que volta. E esse projeto de vocês, eu sinto que volta, né? Então, como que é isso? Como que é pra vocês estarem fazendo algo? Vocês estão jovens, não estão aqui há 200 anos, porque geralmente as pessoas se perguntam 30, 40 anos. Vocês não estão aqui e já estão impactando a comunidade. Como é que isso afeta a vida de vocês? Eu acho que é sempre bom a gente poder ajudar as pessoas com informação, né? É tudo tão difícil já ser imigrante que eu acho que trazer de volta para a comunidade essas informações é natural, assim, pra gente. E vocês acham que vocês estão impactando também na educação do país, nos Estados Unidos? Porque, afinal de contas, vocês estão cuidando desses brasileiros que estão chegando, né? Mas também dos professores desses brasileiros que estão chegando. Sim. As nossas crianças... Eu amo as minhas crianças. As minhas crianças são as mesmas delas. Uma da portuguesa, outra da inglês. Isso, ela trabalha o inglês e o português. Mas, assim, eu consigo ver que as crianças sentem aquele acolhimento do Brasil na sala de aula, né? Assim, o relacionamento também eu acho que é construído de uma forma diferente que com os professores norte-americanos. Então, eu acho que dá aquela sensaçãozinha, assim, de que conforto, eles estão bem acolhidos. Que legal. Né? Eu amo muito as crianças, eu gosto muito de trabalhar ali. Então é muito gratificante e poder passar, e é legal poder passar para as pessoas que é possível, porque tem muitas pessoas que querem vir, mas elas acham que não é possível, que não dá, que sempre tem esse não barrando, mas você pode sim, as pessoas podem vir, então é legal, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu gosto de passar informação, de deixar claro para as pessoas, sabe, o que elas podem fazer. Se eu conseguir, eu quero que outras pessoas consigam também. Com certeza. E eu acho que é esse o grande objetivo do nosso programa, né? Trazer pessoas que se preocupam em prestar serviços para a comunidade, ajudar a fazer essa vida que nem você falou. Os imigrantes já têm uma vida difícil, né? Se a gente puder ajudar uns aos outros, vai ficar melhor, não é isso, gente? Com certeza. Muito, muito obrigada pela entrevista. Fico muito feliz em tê-las aqui e quero que o projeto de vocês, olha, aumentem aí os muitos visitas e seguidores para que vocês façam realmente o impacto que vocês desejam na educação e na vida
da comunidade, né, gente? A gente agradece também pelo convite, foi ótimo, muito legal. Obrigada muito feliz. mesmo. E ó, se você está assistindo essa entrevista tanto do Brasil ou daqui, você já pode entrar na página das meninas e ficar sabendo todo o processo para você também virar um professor, quem sabe, aqui nos Estados Unidos. A gente volta na semana que vem. Até mais!